Meus irmãos, como eu disse, nós vamos começar hoje uma série de mensagens, na verdade 5, mas que eu quero desenvolver ao longo desse tempo aí, mensagens sobre isso aí. 5 votos para poder obter poder espiritual. É um livro de A.W. Tozer, um livro escrito por um pastor de igreja. Esse pastor, ele morreu em 1963, de 1897 a 1963, e foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele escreveu esse livro, na verdade é um livro fininho, pequenininho, já é em book. Se você digitar, você consegue baixar o conteúdo, e eu até aconselho que você baixe o livrinho para você ler. O nome é 5 votos para obter poder espiritual, de A.W. Tozer, A.W. Tozer. E o primeiro voto é: trate seriamente com o pecado. O primeiro voto é: trate seriamente com o pecado. O segundo voto é: não seja dono de coisa alguma. O terceiro voto é: nunca se defenda. O quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém, ainda que seja verdade. O quinto voto: não receba nenhuma glória. Não receba glória por nada, porque a glória pertence somente a... Vamos trabalhar isso. Você vai colocar isso no seu coração. Você vai pedir Deus para te abençoar, para você conseguir fazer isso. Primeira coisa: trate seriamente o pecado. É a primeira desses votos aí, dessa lista de votos, que a gente vai tentar começar a colocar isso em prática agora na vida da gente. Trate o pecado como ele é. O nome do pecado fala, entenda isso: pecado é pecado. Amém, amados? Então o que é um voto? Um voto é quando você faz um compromisso. Às vezes, quem já fez um voto aqui? Quem casou fez um voto com alguém. Quem já fez um voto espiritual aqui? Eu não vou comer tal coisa em tantos dias. Eu fiz um voto de não beber nenhum refrigerante, né? Enquanto a igreja não sair do aluguel. Já estou com 5 anos nesse voto, e creio que vou alcançar isso em breve. Então, às vezes não é fácil cumprir um voto, mas há um prazer de Deus, um prazer quando nós cumprimos o voto, quando nós votamos algo e colocamos isso em prática, porque quando nós provamos, nós vemos que o Senhor é bom. Então, quando você prova no sentido de experimentar o Senhor, dizendo para ele: Senhor, eu vou tomar uma posição agora, porque eu quero poder espiritual do Senhor na minha vida, e eu vou fazer um voto para receber isso. E o primeiro voto: Senhor, eu vou tratar seriamente com o pecado. Pecado é pecado, e eu não quero pecado na minha vida. Então, não tem como a gente servir a Deus, não tem como a gente agradar a Deus. Guarda isso. Não tem como agradar a Deus, não tem como ter uma vida que cheira gostoso nas narinas de Deus, se você não tiver uma vida de sacrifício. Diga comigo: sacrifício. Quem já fez um jejum aqui pelo menos uma vez na vida? O que acontece quando você faz jejum? O que acontece, Toninho? Você faz um jejum e vai na casa do seu parente. O que ele está fazendo lá? Só trem que você gosta. Parece que a pessoa acerta o dia. Esses dias, quinta-feira eu fiz jejum. Eu sempre faço jejum na semana, mas caiu na quinta a minha escalinha de jejum. E aí quando eu levanto, o Sueli fez um chá de abacaxi. Sempre faço cafezão lá, que trem. Mas eu falei: vou fazer um jejum hoje, já fiz o propósito de noite, já levantei, já orei. Eu falei: o jejum. O Sueli fez um chá, o trem incendiou a cozinha toda. Chá de casquinha de abacaxi. Que trem chique. Na verdade, aproveitando o abacaxi, né? Fez o abacaxi, guardou a casa, fez um chá. Então o que acontece? Mas não tem como você servir a Deus se você não sacrificar. Não tem como você servir a Deus sem disciplina. Não tem como você servir a Deus sem comprometimento com Ele. Você tem que se comprometer com Deus. Assim como você se comprometeu com a firma, assim como você se comprometeu com a empresa, o governo, você precisa ter um compromisso com Deus. E você não tem como servir a Deus se você não aprender a renunciar. Diga para o irmão: você precisa aprender
a renunciar às gostosuras da vida, renunciar às delícias da vida, renunciar àquilo que está te atrapalhando. Talvez não é pecado, mas está competindo com a obra de Deus na sua vida. Então, se não houver renúncia, se não houver comprometimento, se não houver disciplina, se não houver um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não tem como você servir a Deus, não tem como você receber poder de Deus na sua vida. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o pecado, ele precisa ser tratado com seriedade. Então vamos entrar nessa mensagem. Número 1, a comunhão com Deus é muito importante. Diga para o irmão que está do seu lado: comunhão com Deus é primordial. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8:37: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que palavra linda. Essa palavra só pode acontecer na vida de alguém que está em comunhão com Deus. Essa pessoa, ela é mais do que vencedora em todas as coisas por meio da pessoa bendita de Jesus. Se você está em comunhão com Deus, você tem garantia de bênção, porque você estando com Deus, Deus te abençoa. Amém ou não? Se você está em comunhão com Deus, você tem garantia de vitória, porque se você está em comunhão com Deus, Deus te dá vitória nas lutas. Quem aqui é vitorioso em Cristo Jesus? Comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus, você tem garantia de vida eterna. A garantia que nós temos de vida eterna é expressa pela comunhão que nós temos com Deus. Se eu morrer agora, eu tenho certeza, pela palavra de Deus e pela graça de Deus, que eu não vou para o inferno, não porque eu sou bom, mas porque Cristo morreu no meu lugar e eu aceitei o sacrifício de Cristo Jesus. E em quarto lugar, quando eu estou em comunhão com Deus, eu tenho garantia de milagres. A irmã me falou assim: pastor, é só um milagre para essa menina do pulmão. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que opera coisas inexplicáveis e maravilhosas, coisas que deixam a medicina de boca aberta, coisa que deixa os profissionais assim: como é que isso aconteceu? Não tem como isso acontecer. Ora, não tem como. Operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o agir desse Deus? Agora preste atenção, tudo isso é possível quando nós estamos em comunhão com Deus. Tudo isso é possível quando Deus tem liberdade de entrar e sair na sua vida. Tudo isso é possível quando Deus, ele pode chegar e respirar o odor que sobe da sua vida. Tudo isso é possível quando você tem comunhão com Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em Isaías 59. Isaías 59, livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Olha o que diz Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós percebemos uma coisa muito interessante aqui agora. Quando nós temos comunhão com Deus, as coisas acontecem. Quando nós temos comunhão com Deus, as vitórias chegam, os milagres acontecem, o poder de Deus se manifesta, a bênção de Deus está em nossas vidas. As pessoas veem que Deus está operando algo sobrenatural na nossa vida. Mas agora escute uma coisa: o pecado te afasta de Deus. O pecado faz com que haja uma separação. O pecado faz com que haja um rompimento entre você e o operador da bênção na sua vida. O pecado faz com que você se distancie de Deus, ou melhor, que Deus se distancie de você. O pecado faz com que aquele bom cheiro que Deus aspirava da sua vida fique um cheiro ruim. Então o pecado nos afasta de Deus. E é interessante que o autor aqui diz duas coisas: encolhe a mão de Deus sobre nós, ou seja, a mão de Deus sobre nós significa o agir poderoso de Deus, porque quando Deus estendeu o seu braço forte sobre Israel, o mar se abriu e eles atravessaram o mar vermelho, ou seja, um milagre aconteceu.
A mão de Deus significa o poder de Deus operando em nossas vidas. Agora também o texto diz que quando o pecado chega, os ouvidos de Deus passam a não mais nos ouvir. Aí você ora e Deus não escuta. Você fala e Deus não responde. Porque o pecado, ele encolhe a mão de Deus e o pecado tapa os ouvidos de Deus. E por último, o autor diz que faz com que o rosto de Deus se vire contra nós. Deus não olha mais para nós no sentido de nos proteger. Então, em segundo lugar, o pecado é e sempre será pecado. E o pecado gera morte. O pecado gera afastamento de Deus. No tempo que vivemos, o pecado tem muitos outros nomes. Ele se disfarça de muitas faces, mas são só novos nomes e novas faces coloridas e enfeitadas, porque na verdade o pecado é o mesmo. É como diz alguém, só trocou a coleira, o cachorro é o mesmo. O pecado é o mesmo, só trocou a roupagem. Hoje nós usamos outros nomes que não tinham naquela época da Bíblia, mas o pecado é o mesmo. O pecado não é algo que espanta a priori. Na verdade, o pecado parece até ser bonito. A cor do pecado, o sabor do pecado, o gosto do pecado é algo apelativo, é algo atrativo. Na sociedade pós-moderna sem Cristo, o pecado leva até justificativas. Não, você tem que fazer isso mesmo. Não, isso aí é normal, é comum, todo mundo faz. O pecado não é como um negócio assim que amarga, que dói, na boca não, lá no estômago sim, mas na boca não. A consequência do pecado é que é terrível, mas o diabo não te mostra a consequência, o diabo só te mostra o pecado. Vai, na novela deu certo, vai dar certo com você. Um dos grandes argumentos que o diabo usa para colocar o pecado em prática na vida das pessoas é assim, ó, você merece ser feliz. Você fica aí, ó, você merece ser feliz. Ninguém tem nada com a sua vida. Você não é obrigado a ficar com essa pessoa infeliz. Você merece a felicidade. Você tem direito, você trabalhou um tanto, você tem direito, você está comprando. Ninguém tem nada que a ver com a sua vida. E aí isso vai dando justificativas para o pecado. Mas na verdade, irmãos, o pecado não pode ser maquiado. Pecado é pecado. Diz para o irmão que está do seu lado, pecado é pecado. Pecado é pecado. Você pode arrumar desculpa, você pode arrumar, sabe, toda uma argumentação, você pode ter uma boa explicação, mas pecado é pecado. E pecado traz consigo consequências. E a pior consequência do pecado é o afastamento de Deus. Foi isso que Adão e Eva experimentou no jardim do Éden. Deus falando com eles, sai do meu jardim. Sai daqui, some daqui, não quero você aqui dentro do meu jardim. E diz a Bíblia que Adão teve que sair, e Eva, e eles tiveram que ficar agora sem a companhia de Deus, sem a presença de Deus. Agora preste atenção, pecado tem nome próprio. Não compreender isso fortifica o pecado. Chame seus vícios e seus desejos carnais pelo nome, e não pelas desculpas sociais de hoje. Pecado tem nome. Então, se você é uma pessoa invejosa, o nome do pecado é inveja. Se você é uma pessoa mentirosa, o nome do pecado é mentira. Se você é uma pessoa avarenta, o nome do pecado é avareza, é mesquinhez. Se você é uma pessoa orgulhosa, o nome desse pecado é orgulho. Então comece a tratar o pecado seriamente. A primeira forma de nós tratarmos o pecado seriamente é confessando o pecado pelo nome dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Não, eu sou carnal mesmo, eu olho para as pessoas e eu desejo ela. Não precisa sair contando para todo mundo isso não, mas para Deus você tem que jogar limpo. Tratar o pecado com seriedade é dizer para Deus, Deus, eu tenho essa fraqueza. Deus, eu tenho esse problema aqui nessa área e eu quero ser curado nessa área. Eu não aguento mais ficar com esse negócio na minha vida. Então, se você é mal-humorado, não chame isso de indignação. O nome disso é mau humor. O nome disso é nervosismo desnecessário. É iracundo mesmo. Então, você precisa mudar
precisa confessar o pecado a Deus pelo nome que ele tem e abandonar o pecado, porque esse pecado vai gerar morte, no mínimo espiritual. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo de número 1, depois dos Hebreus aí, Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 15. Na verdade, vamos pegar versículo de número 13, Tiago 1, versículo 13. Vamos ver a geração do pecado, como é que o pecado se desenvolve. Olha comigo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Por que eu sou tentado? Por aquilo que eu cobiço. O que é uma cobiça? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou querendo. Se a minha fraqueza é aquilo que eu desejo, então todo mundo é pecado, todo mundo é tentado pela cobiça. Agora presta atenção. Quando esta o atrai e o seduz. Agora, então, a cobiça depois de haver concebido, quer dizer, depois de haver gerado, ela teve uma gestação igual a mulher grávida e depois nasce o bebê. Pois é, a cobiça depois de haver concebido dá à luz então a cobiça dá à luz eu não escutei. A cobiça dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera. Então o filho da cobiça chama o quê? Pecado. E o filho do pecado? Morte. Por isso você vai ver em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então nós percebemos, irmãos, que o pecado traz morte. Primeiro é o cobiça, é o desejo, é o almejo, e aí o diabo arruma um jeito. Escuta uma coisa, o diabo arruma um jeito. O diabo arruma um jeito. Você pode ter certeza, viu? O diabo arruma um jeito. O diabo vai arrumar um jeito. Você pode ficar tranquilo. Ele é perito, ele é mestre, ele arruma um jeito. Se você é uma pessoa iracunda, ele vai arrumar uma briga para você no trânsito, ele vai arrumar. Se você é uma pessoa fraca, que não pode ver uma mulher que fica doido, sabe, que é trem tarada, que é trem descomunal, pode ficar tranquilo. O diabo vai arrumar um adultério para você. Fica tranquilo. Ele vai arrumar para você. Se o negócio seu, sabe, é ficar fuxicando, falando, pode ficar arrumado. Ele vai trazer um fuxico fresco para você a cada manhã. Pode ficar tranquilo. Por isso, irmãos, o pecado tem que ser tratado como pecado. E eu tenho que entender que o pecado começa com o que eu desejo, com a cobiça. Porque a cobiça gerada dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Vai morrer no mínimo espiritualmente. No médio, fisicamente, e no máximo, eternamente. Então trate o pecado com seriedade, e a primeira coisa é exatamente isso, entender que pecado é pecado. Ah não, mas eu estou tadinho, pecado é pecado. Diga comigo, pecado é pecado. Pecado é pecado. E eu sei quando uma conversa é pecado, eu sei quando um zap é de pecado. Você não é bobo, você sabe. Ou não sabe? Sabe. Você sabe quando alguém te chama ali no Facebook, sabe, para conversa, você sabe que vai rolar pecado. Você não é bobo. A palavra de Deus diz assim: vocês olham para o céu e vê o vermelhão, e sabe que lá vem o verão, e sabe que lá vem o inverno. Se vocês sabem discernir a face do tempo, não saberei discernir essas outras coisas? Sabemos sim, irmãos. A gente sabe, só que o diabo arruma um jeito. O diabo arruma um jeito de maquiar o pecado. O pecado te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida. O pecado trava a sua história. O pecado desliga a torneira da bênção de Deus na sua vida. Leve o pecado a sério. O pecado é pecado. Pastor, mas e a vontade? Isso chama cobiça. A cobiça gerada dá luz ao pecado. E o pecado, a morte. A palavra de Deus diz, terceiro lugar, todo pecado conhecido deve ser nomeado, confessado e deixado.
Então, entenda isso, repudie o pecado e creia que Deus te dará forças para que você possa vencer o pecado mais profundo, o pecado mais terrível na sua vida. Faça hoje um voto com Deus. A disposição é propor para a igreja, propor para o indivíduo crente dessa igreja, a fazer esses 5 votos. E o primeiro voto não é dizer que não vai pecar, mas é que vai levar o pecado a sério, que vai passar a observar essa questão de pecado a sério. Então veja bem, a ideia hoje é que eu estou hoje rompendo com o pecado. Eu estou largando o pecado para lá. O pecado não combina com você. Você e eu, nós não fomos feitos para vivermos presos, enredados debaixo do pecado. Então, discipline-se espiritualmente, desenvolva-se atitudes positivas contra o pecado. O pecado na minha vida, na sua vida, ele precisa ser identificado, nomeado e repudiado. Vamos repetir comigo para gravar? O pecado na minha vida precisa ser identificado, nomeado e repudiado. Então vamos pensar, essa palavra que esse pastor está pregando, que eu vou, qual é o pecado que eu tenho? Eu sinto uma atração. Eu vou falar pelo Mauro aqui, porque se colocar pela mulher dele fica ruim. Você está falando pelo Mauro, essa barba do Mauro, essa camisa azul no Mauro. Então eu identifiquei o pecado. Meu pecado é fraqueza nessa área, né? Eu identifiquei o pecado. Não, é só um sentimento carinhoso. Eu maquiei agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque se eu estou olhando para a mulher do outro lá, se eu estou olhando e eu estou desejando, o nome desse pecado é o quê? Tá, a cobiça é o desejo, é na área sexual. Mas como é que chama esse pecado? Adultério, fornicação, promiscuidade. Você viu o nome do pecado? Não, é só um desejo mais profundo. Você maquiou o pecado e não vence ele. Você tem que dizer, o nome desse pecado é adultério. Porque a palavra de Deus diz que para mim adulterar com a mulher de alguém, eu não preciso deitar com ela. O que a Bíblia diz lá em Mateus? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E o resto? Eu, porém, vos digo, que olhar para uma mulher, encarnei na mulher do pastor aqui, e o que? Desejei. O que acontece? Já adulterou. Como é que o meu pecado chama? Adultério. Então, primeira coisa, identifique o pecado. Segundo, nomeie o pecado. E terceiro, repudia. O que é repudiar? Sai fora. Então, se essa mulher que eu estou sentindo por ela, que a mulher do pastor senta aqui, eu vou sentar onde? Vou sentar lá. Porque se eu ficar beirando ela, o que vai dar? O diabo vai arrumar um jeito. Quem está entendendo? Identifique o pecado, nomeie o pecado e repudie o pecado. O pecado geralmente segue 3. Pastor Ernesto Nino disse que o pecado anda em 3 barras. Ele pode ser dividido em 3 barras. A primeira barra do pecado, repete comigo, a primeira barra do pecado é a barra de ouro. Isso fala do poder, é a confiança e o amor, a segurança que o dinheiro e a posição te oferece, mas que nos afasta da dependência de Deus. Primeira barra do pecado é a barra de ouro. Essa questão de ter poder, de ter dinheiro, de ter fama, de ter riqueza, e as pessoas se vendem e se arrebentam por causa disso. Então muitos pecados estão nessa barra de ouro. Segunda barra que o pecado anda nela muito, barra de saia. Diga para o irmão, barra de saia é a segunda. Se for mulher, barra de calça. Quer dizer, é essa área sexual, é a questão do prazer. Você olha, você deseja, não pode, mas tá bom, mas ela sorriu, mas ele piscou, mas ele arrepiou, mas eu soprei, mas o hálito é bom, mas o cabelo é bacana, mas a mulher dele não valoriza ele, mas o marido dela, ó o capeta, ele vai arrumar um jeito. Vocês estão entendendo? Mas eu vou casar com ela, mas nós já estamos noivos, ó o diabo arrumando um jeito.
Olha o diabo arrumando um jeito. Ele vai arrumar um jeito. A barra de saia. Quais são as duas barras que nós já falamos? Barra de ouro, que significa o quê? Poder, dinheiro, riqueza, fama, prestígio. Segunda barra, barra de saia. E a terceira barra, o São João da Barra, vício. Você lembra do São João da Barra? Quem já tomou o São João da Barra aqui, confessa e deixa. É o São João da Barra. É o cigarro, é a bebida, é a droga, é tudo quanto é coisa que é vício, que te prende. Coisas que são entorpecentes, que te, sabe, que te segura. O pecado roda essas três coisas. Ou você peca na barra de ouro, ou você peca na barra de saia, ou você peca no São João da Barra. Mas numa dessas três classificações é que o pecado trabalha. E você precisa identificar o pecado, você precisa nomear o pecado, e por último, você precisa repudiar o pecado. Em quarto lugar, então surge uma pergunta nesse momento: como posso tratar seriamente o pecado? Vamos ver como é que eu posso tratar seriamente o pecado. Primeiro, reconheça os pecados que atormentam e em nome de Jesus decida dar um basta. Primeira coisa, reconheça quais pecados atormentam a sua vida e fala assim, ó, chega, vou lutar contra isso. Segundo, entenda que mesmo como servo do Senhor Jesus, a sua carne clama pelo pecado, ela se alimenta do pecado, e a única maneira de vencer o pecado é crucificando a sua carne. Tem que crucificar a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Segundo, quer vencer o pecado? Crucifica a sua carne, faz morrer sua natureza, porque os argumentos vão ser fortes e as oportunidades vão aparecer. Terceiro, apropie-se da sua nova vida em Cristo e exercite essa vida. Quem aqui é salvo em Jesus Cristo? Então você é uma nova criatura, toma posse dessa vida. Isso não é para mim, estou fora, não quero nem conversar esse tempo, porque isso vai me dar coceira, e eu não quero essa coceira na minha vida. Quarto, busque e viva uma vida de santidade e intimidade com Deus. Você não tem que ficar se alimentando com Deus só quando você vem na igreja, não. Você tem que criar um hábito na sua casa. Coloca um som lá, coloca, pastor, é porque eu gosto de ouvir a rádio. Quando? Que hora? Os tchê da vida? Não, põe um CD nesse carro. Hoje vem carro com pendrive aí, pede aí o Mauro para gravar uns pendrive de música para você. Põe esse pendrive lá com não sei quantas músicas. Deixa isso, na hora que você liga o carro, o pendrive já liga, gente. Fica ouvindo música do mundo. Ai, pastor, é tão romântico. Romântico é o argumento que o diabo está usando para te prender. Quem está entendendo? Trate o pecado com seriedade, gente. Você acha que o cara que se prendeu nas drogas está destruído hoje? Ele se prendeu nas drogas sabendo que ia estar preso? Não, houve um argumento. Você está estressado, só para relaxar. Eu vou pintar essa canápia só para me relaxar. Relaxar que de canápia passou para crack, está virando do capeta hoje. Está morrendo, matando a família. Mas tudo começou com... Trate o pecado como ele é. Pecado é pecado. Em quinto, entenda que o pecado te faz perder. O pecador perde. Diz para o irmão que está do seu lado: o pecador perde. Sempre. Pecador perde sempre. Pecador não ganha. O pecado te faz perder. Quer que eu conte para você um tanto de história bíblica? Sansão, o campeão de Israel, perdeu. Envolveu com Dalila, prostituiu, Dalila fez ele pecar e ele perdeu. Quer que eu conte outro? Davi, o grande homem de Deus, adulterou com Batseba, perdeu. Quer que eu conte mais? Abraão, perdeu. Fez um filho chamado Ismael, e até hoje os árabes palestinos estão em conflito com o povo de Deus. Você quer mais história? Judas vendeu o seu senhor por 30 moedas de prata, perdeu. Pedro, perdeu. Onde o pecado entra, a derrota chega. Eu vou citar só texto bíblico, para não citar a vida de ninguém. Mas olha as pessoas que você conhece. Onde o pecado entrou num casamento, acabou. O pecado entrou numa família, destruturou tudo. O pecado entra no meio da amizade, da morte. Presta atenção para você ver, gente.
pecado acaba com uma igreja inteirinha. Trate seriamente o pecado. Entenda que o pecado te faz perder. Pecado te faz perder. O pecador perde. Sexto, pecado atrasa a sua vida em áreas importantes. Diga comigo, o pecado atrasa a minha vida em áreas importantes. Vai para a faculdade, começa a beber, começa a aprontar, tranca a faculdade, atrasou. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? Atrasa. Começa a namorar, começa a aprontar no tempo, engravida, atrasa. Vai aí, pode pegar aí. Se envolve sentimentalmente com a pessoa, atrasa. Atrasa a felicidade, atrasa a vida, atrasa tudo. Vai no serviço, rouba um negócio lá, achando que não tinha ninguém vindo, tinha 10 câmeras vendo. Atrasa. É mandado embora, talvez seria promovido, perde tudo, perde nome, referências, acaba, atrasa. Diz para o irmão, o pecado atrasa a vida. O pecado atrasa. 7, passará a sua vez para outro. E isso dói demais quando acontece. Diga comigo, o pecado passa a minha vez para outro. Sou pastor dessa igreja, caio em pecado, tem que abandonar e outro vir assumir. Aqui ó, pecado atrasa, o pecado faz passar a minha vez para outro. Está com essa mulher bonita aí, trai ela, passa a sua vez para outro. Deus tem outro para colocar no seu lugar. Adultera, para ela te largar e arrumar outro. Passa a sua vez. O pecado passa a minha vez para outro. Diz para o irmão, está amarrado em nome de Jesus. Já pensou? Calçando suas pantufas? Está queimado. O pecado passa a sua vez para outro. O pecado passa a vez desse homem para outra. Apronta que Deus te tira essa pessoa e coloca outra no seu lugar. Ah, pastor, está amarrado. Tá não, irmão, está solto e chama pecado. Pecado passa a minha vez para outro. Quem está entendendo aqui? Rouba numa empresa lá, avacalha numa empresa, o cara te manda embora e põe outro no seu lugar. O pecado passa a minha vez para outro. Diz para o irmão que está do seu lado assim, ó. Trata seriamente o pecado. E o pior de tudo, o pecado entristece Jesus. Se o pecado fizesse tudo isso aqui, mas Jesus ficasse ainda alegre com a gente, estava bom. Mas o problema é que o pecado deixa meu Deus triste. Não compensa, irmãos. Não compensa. O pior de tudo, o pecado entristece Jesus. Meu tempo acabou? Anota aí. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 6. Dobra essa página aí. 1 Coríntios capítulo 6. Você vai ler do 9 ao 12. O tempo acabou. 1 Coríntios 6, de 9 a 12. Depois você vai ler Gálatas, marca aí, Gálatas 5, 19 a 21. Grava aí. Depois você vai ler Apocalipse 21, 8. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Dobra a página aí, depois você lê em casa. Nosso tempo acabou. Vamos cantar aquela música? Depois você vai ler Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Isso fala da lista de pecados, alguns nomes de pecados. E esses pecados, irmãos, deixam as pessoas fora do céu. A palavra de Deus diz assim, ó. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí tem uma lista. Em Apocalipse diz assim, ó, fora ficarão, fora do céu. Apocalipse 22, 21, 8 diz, de fora ficarão.
e dá uma lista de pecados. Trate seriamente o pecado. Quinta-feira nós vamos falar, ou eu ou quem for pregar, vai falar ainda sobre o pecado. Leva esse negócio a sério. Tem uma música, os irmãos eles foram pegos de surpresa, eu acho que deu para colocar ali, mas é uma música do Thales. Eu queria que a gente ficasse de pé, só para a gente ouvir essa música, porque essa música fala que o pecado atrasa a bênção de Deus, e a vida não flui. Uma vida em pecado, ela não flui. Vamos lá. Pai, o mundo me fez mais um convite. Toda a igreja. A proposta é boa e a minha carne quer. Eu preciso tanto segurar sua mão. Segure em minha mão também. Pai, se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Não confio em você. Oh, eu não confio em mim. Pai, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu preciso tanto redobrar a atenção. Já dizia o apóstolo. Pai, se eu estiver andando no caminho e não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio em mim. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio. Sabe o que eu sei? Que sozinho não vou dar em nada. Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. E a vida não flui. E a vida não flui. E a vida não flui. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio em mim. Pai, eu não confio em mim. Aleluia. Volta naquela parte, sabe o que eu sei. Vamos tentar cantar esse pedacinho. Tira aí de uma maneira que a gente dá para cantar, Caio. Sabe o que eu sei? Que sozinho eu não vou dar em nada. Sozinho não vai dar em nada. Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco e das coisas de Deus. E a vida não flui. É isso que você tem que entender. E a vida não flui. É isso que você tem que entender. E a vida não flui. Não flui. Escute. Sabe o que eu sei? Sabe o que eu sei? Que sozinho eu não vou dar em nada. Eu não vou dar em nada. Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco e das coisas de Deus. E a vida não flui. Guarda essa parte na cabeça. E a vida não flui. Volta aí. Que e a vida não flui, não flui, não flui. Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. Sabe o que eu sei? Que sozinho eu não vou dar em nada. Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. Sabe o que eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo das coisas, do foco de Deus. Sabe o que eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. Toda a igreja, sabe o que eu sei?
que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. E o céu é coisa de Deus. Se o pecado me atrasa, ele me tira também do céu. Sabe o que eu sei? Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. Sabe o que mais eu sei? Que a vida não flui, não flui, não flui, não flui. Sabe o que eu sei? Que o pecado me atrasa, me afasta, me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. Sabe o que mais eu sei? É que a vida não flui. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa ele dizer que o pecado, a vida não flui, querido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: sabe o que eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco e das coisas de Deus. Sabe o que mais eu sei? É que a vida não flui. Erga suas mãos aos céus. Graças te damos, Senhor. Queremos fazer com o Senhor hoje um voto de tratar o pecado com seriedade. Levanta sua mão direita assim bem alto. Diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu faço um propósito de tratar o pecado como pecado. Então eu vou identificar, nomear e repudiar o pecado. Porque sabe de uma coisa? O pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus, e a vida não flui. Você fez um compromisso com Deus. A partir de hoje, chega na sua casa, talvez tenha algum número que você tem que deletar. Deleta esse trem. Talvez tenha um zap que você precisa falar assim, ó, inativo. Talvez tenha um telefonema que você vai ter que recusar. Porque o pecado te tira do foco das coisas de Deus. A gente quase não peca matando não, irmãos. A gente muito pouco peca roubando. Mas sabe o que eu sei? Que o pecado te tira do foco e te afasta das coisas de Deus. E a vida não flui. Deus abençoe sua vida. Trate seriamente o pecado. Sabe o que eu sei? Sabe o que eu sei? Que sozinho não vou dar em nada. Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. E a vida não flui. A vida não flui. A vida não flui, não flui, não flui. Não flui. Pai, eu não confio em mim.